E aí, beleza? No Iraque, as forças americanas estão no meio de uma batalha muito importante. Miles e alguns de seus colegas entram em um prédio em ruínas para se proteger, enquanto continuam atirando no inimigo. Infelizmente, seu capitão é baleado no pescoço e ele sangra rapidamente, morrendo nos braços de Miles. De repente, uma explosão faz todo o prédio tremer e uma luz brilhante aparece na área antes de Miles sair para lutar novamente. Enquanto ele corre morro acima, uma bala o atinge no estômago e ele cai no chão. Miles olha para cima e vê dois objetos parecidos com mísseis passando, seguidos por uma aeronave estranha, que de repente vira sua luz em direção a ele e o faz gritar antes de desmaiar. Algum tempo depois, Miles acorda com dor dentro de uma sala estranha. Não há janelas ou portas, são painéis cinza cobrindo cada centímetro de canto a canto. Miles se força a levantar e dar uma olhada mais de perto na parede, mas seu ferimento está sangrando muito e ele cai de novo. Ele grita por ajuda, mas ninguém responde, então ele usa seus suprimentos de emergência para limpar o ferimento e enfaixá-lo. Então Miles tenta usar seu rádio, mas não está funcionando. Quando ele olha para cima, vê a palavra abandonar em uma parede que não estava lá antes. Ele tenta pedir ajuda novamente e desta vez tenta com as poucas palavras que sabe em árabe sem sucesso. Quando ele olha de novo, a parede agora diz abandonar tudo e o chão mostra salve a alma do pecador. Miles dá outra olhada e agora a frase diz abandone toda esperança. Começando a se sentir tonto, Miles tira sua mochila e suas roupas, percebendo que a temperatura na sala está subindo rapidamente. O corpo de Miles sua loucamente e ele começa a surtar, batendo na parede enquanto implora para ser solto. Seu suor ferve quando pinga no chão e Miles começa a se perguntar se está realmente morto, lentamente perdendo a cabeça e ficando paranoico a ponto de pegar sua arma para atirar nas paredes. Eventualmente, o calor se torna insuportável e ele cai no chão, gritando de dor antes de desmaiar. Mais tarde, quando Miles acorda, a temperatura voltou ao normal. Ele corre para pegar sua garrafa para beber um pouco de água, mas nesse momento a sala começa a girar. Miles é jogado ao redor com suas coisas, se machucando cada vez que ele bate nas paredes giratórias. E isso continua por alguns minutos e quando finalmente para, Miles percebe que a sala está em uma nova posição, porque as palavras estão agora em lugares diferentes. Para seu choque, algumas de suas coisas estão presas no teto. A princípio, Miles surta pensando que é um sonho. Quando ele se acalma, ele tenta o rádio novamente e depois de vários minutos de silêncio, ele ouve a voz de uma mulher, mas a ligação termina rapidamente. Miles pensa que a sala está refratando o sinal e lembra que também tem um celular, que está no teto. Ele não consegue lembrar o número, então usa seus binóculos para verificar o adesivo e grava o número no chão com sua faca. De repente, o telefone começa a tocar e Miles tenta pular para alcançá-lo, mas isso piora seu ferimento. Em seguida, ele joga um sapato, mas em vez de acertar o telefone, ele fica preso no teto também. Nesse momento, o gelo começa a aparecer nas paredes, então Miles corre para vestir qualquer roupa que possa alcançar antes de se encolher, enquanto o gelo começa a cobrir seu rosto também. Momentos depois, o gelo desaparece tão rapidamente quanto apareceu e Miles fica com os dedos roxos. Ele esfrega seu corpo em busca de calor e ouve o telefone tocar novamente. Então, ele só mostra o dedo do meio para ele. De repente, um alarme toca e a sala começa a se mover novamente, fazendo o telefone cair. Enquanto Miles é dolorosamente jogado para todos os lados mais uma vez, ele se certifica de alcançar o telefone e pegá-lo bem antes da rotação parar. Agora, ele também recuperou o acesso ao seu capacete, então ele pega a foto de sua esposa e filha para guardá-la no bolso. Depois, ele come um chiclete que escondeu antes da batalha. Em seguida, ele verifica o registro de chamadas no telefone e disca o número que ligou para ele. A princípio, há apenas estática, mas logo ele pode ouvir a voz de uma mulher. Ela explica que foi sequestrada e está em uma sala giratória, então Miles pede para ela descrever e confirma que ela está em uma sala exatamente como a dele. Quando a mulher menciona que não há fontes de luz, mas ela ainda pode ver, Miles percebe que ele está na mesma situação e olha mais de perto para seu próprio braço. É quase como se seus corpos fossem as próprias fontes de luz. Então Miles faz algumas perguntas para saber mais sobre a mulher, mas ela se assusta pensando que ele faz parte de um golpe. Ele perde
perde a paciência e grita, explicando que também está preso e sangrando. A mulher chora e pede desculpas, concordando em trabalhar juntos. Ela se chama Dempsey e, antes de ser sequestrada, estava na estrada. Miles lembra que sua equipe estava perto da estrada e Dempsey pergunta se ele estava estacionado lá, o que faz Miles surtar porque ele nunca disse que era um soldado. Dempsey garante que ela adivinhou com base nas perguntas que ele fez e na maneira como ele fala. Nesse momento, Dempsey para de falar e geme de dor. As tags de Miles são subitamente puxadas para trás e a corrente começa a sufocá-lo, enquanto uma força invisível abre seus braços, fazendo-o soltar o telefone. Seu corpo começa a flutuar e uma luz brilhante aparece, puxando todos os seus membros antes de jogá-lo no chão. No telefone, Dempsey também pode ser ouvida sendo jogada no chão. Então Miles ouve um barulho estranho e avisa Dempsey que a sala está prestes a se mover novamente. No entanto, em vez de girar, desta vez as paredes começam a se mover para dentro. Miles entra em pânico e tenta empurrar uma parede, apenas para cair e desmaiar. Quando Miles acorda, ele descobre que a sala encolheu. Ele tem um ataque de pânico enquanto Dempsey liga novamente, dizendo que a sala dela também encolheu. Quando ela percebe o que está acontecendo com ele, ela o guia com palavras suaves para acalmá-lo. Então Dempsey começa a xingar porque está colocando seu ombro de volta no lugar. Miles vê palavras na parede em línguas que não entende e Dempsey confirma que estão na sala dela também. Dempsey também explica que ninguém a pegou quando ela estava na estrada, mencionando um local em Massachusetts. E isso faz Miles perceber que não faz sentido para eles se comunicarem, porque seu telefone pertence a uma rede fechada e ele ainda pensa que está no Iraque. Dempsey também surta porque montar algo assim levaria muitos dias e ela afirma que está lá há cerca de 1 hora. Ela não é ninguém importante, então ela não entende por que alguém a levaria, mas antes de ser sequestrada, ela viu as mesmas coisas no céu que Miles. Então Miles começa a gritar pelas diferentes paredes para verificar se Dempsey é sua vizinha de bunker, mas ela não consegue ouvi-lo. Ele se pergunta como ela conseguiu seu número e Dempsey diz que apareceu no teto dela. De repente, o telefone anuncia outra ligação e Miles diz a Dempsey para ligar mais tarde antes de atender. Um homem começa a falar em outra língua, então Miles pede inglês. O cara não é fluente, mas consegue dizer que eles não podem vencer porque não conseguem resolver a equação. Então, eles devem morrer. Antes que Miles possa pedir uma explicação, a ligação termina e o telefone volta para Dempsey. Miles pergunta a ela se sabe algo sobre uma equação enquanto troca os curativos no ferimento, mas Dempsey não consegue ver nenhuma equação. Então Dempsey quer estabelecer algum tipo de padrão para saber por que foram escolhidos, já que ela não acredita que foram escolhidos aleatoriamente. Ela conta que é professora de álgebra e está noiva de um ex-soldado. No entanto, ela não parece muito feliz falando sobre seu noivo, sugerindo que ele mudou muito depois de voltar da guerra. Em troca, Miles admite que ele e sua esposa não estão se dando muito bem no momento. Então Miles come as últimas rações de sua mochila enquanto observa as palavras nas paredes. Algumas das palavras têm anos, indo de 1951 a 2007. Miles acha que estão usando isso para brincar com eles e que são falsas porque para ele é 1991. Dempsey ri ao perceber que ele não está usando um smartphone e menciona coisas como redes sociais e selfies, mas Miles não entende. De repente, a sala começa a brilhar e emitir um ruído que faz os ouvidos de Miles sangrarem. Mas ele ainda verifica seu relógio para notar que os movimentos da sala estão acontecendo com mais frequência. Ele escreve os horários em seu braço antes de segurar a cabeça, gritando de dor insuportável antes de desmaiar. Momentos depois, ele acorda tremendo e tendo dificuldade para respirar, incapaz de atender o telefone que está tocando. A palavra responder aparece na parede, então ele se força a atender. Ele diz a Dempsey que não há ar suficiente e finalmente percebe que a sala está ainda menor agora. O mesmo aconteceu com Dempsey, que compartilha sua teoria. Ela acha que ela, Miles e outras pessoas estão todos na mesma sala ao mesmo tempo, apenas em anos diferentes. Ela pede para ele desenhar algo na parede e Miles faz um X, que é então rodeado por uma mão desenhada por Dempsey. No
tempo dela, o ano é 2020. Ela fala sobre a quarta dimensão e diz que sempre foi melhor que a média em matemática, o que faz Miles confessar que ele também sempre foi muito bom em matemática, mas nunca foi do tipo acadêmico. Sentindo-se exausto, Miles cai no chão e diz que esses seres provavelmente estão testando seus corpos com todas as mudanças estranhas na sala. Ele pergunta a Dempsey sobre o futuro e fica triste ao ouvir que a guerra ainda continua. Miles chama isso de pecados do pai e diz que seu próprio pai lutou no Vietnã antes de desmaiar. Dempsey chama seu nome e ele acorda imediatamente dizendo que ela precisa dele. Nesse momento, Miles percebe que seu dicionário de árabe caiu da mochila. Alguns dos símbolos combinam com os que estão na parede. Ele começa a traduzir a mensagem e escreve no chão para que Dempsey também possa ver, e o resultado final é uma equação. Dempsey reconhece como o trabalho de um famoso matemático que estudou dimensões superiores, mas nunca conseguiu terminá-la. Outra pessoa presa deve ser um matemático e escreveu isso como uma pista, o que faz Miles e Dempsey perceberem que as pessoas sequestradas estão todas conectadas à matemática de alguma forma. De repente, alguém começa a rabiscar a equação em árabe e a tradução para cobri-las. Então Miles se apressa em escrever o que lembra em seu braço. Depois, Dempsey confessa que trabalha como professora, mas na verdade tem um diploma muito avançado em matemática. O noivo dela conseguiu o emprego de professora porque não gosta quando ela fala de coisas inteligentes. Dempsey pergunta a Miles se a guerra o mudou e o fez machucar alguém que ele ama. Então ele explica que a guerra transforma humanos em animais. Supondo que o noivo de Dempsey deve ser abusivo, ele compartilha que seu próprio pai costumava bater em sua mãe, mas Miles não podia fazer nada porque era muito jovem. No dia em que tentou impedir seu pai, o homem jogou Miles na cama dobrável e a fechou. Ele não podia se mover ou respirar, só podia ouvir seu pai batendo em sua mãe. Depois, Dempsey se concentra e consegue lembrar a equação. Então Miles pede para ela escrever na parede antes que outra mudança aconteça. Dempsey tem dificuldades porque está usando suas chaves para riscar a parede, o que leva tempo. Nesse momento, a sala começa a tremer e as mãos de Miles são forçadas a tocar o chão. Ele tenta tirar as mãos do chão, mas não consegue. Parece que a força gravitacional ficou bem mais forte. Logo, os joelhos de Miles também são puxados para baixo e a bala é retirada de seu ferimento antes de sua cara bater no chão, fazendo ele sangrar ainda mais. Miles grita enquanto todo o seu corpo sofre com a força da gravidade, mas em poucos minutos tudo acaba. Um Miles tremendo pega o telefone e xinga quando vê a tela rachada. Então o alarme toca e a sala começa a girar novamente. Como está menor, Miles pode pular de uma parede para outra em vez de ser jogado de um lado para o outro. Dessa vez, a rotação não dura muito e a luz apaga por alguns segundos. Quando Miles consegue ver de novo, ele nota que a sala encolheu ainda mais. Enquanto treme e se lembra de manter a calma, Miles tenta o telefone. A princípio, nada acontece e ele está pronto para desistir, mas eventualmente Dempsey atende. Infelizmente, ela é interrompida por uma ligação do homem estrangeiro, que diz que eles não podem ver ou saber. O homem continua repetindo que eles devem falhar no sacrifício e Miles não entende o que ele quer dizer, então desliga. Agora ele pode falar com Dempsey de novo, embora primeiro tenha que esperar a estática parar. Dempsey diz que quebrou o braço, que a bateria dela está acabando e que a morte é a única opção deles. Miles percebe que ela esteve trabalhando com o homem estrangeiro o tempo todo, então Dempsey finalmente compartilha o que sabe. Eles foram capturados por uma espécie superior que está testando a inteligência humana para verificar se são uma ameaça. Dempsey acha que a humanidade não é inteligente o suficiente para enfrentar esses alienígenas, mas Miles jura que eles podem aprender a controlar a sala com concentração suficiente. Enquanto Dempsey pensa na equação e como a solução deve ser a resposta para escapar, a luz se apaga. Na escuridão, Miles pode ser ouvido gritando e xingando
enfrentando os alienígenas, ignorando as tentativas de Dempsey de acalmá-lo. De repente, ele começa a ter flashbacks do tempo durante a guerra e de seu pai batendo em sua mãe, fazendo Miles gritar sob a tortura psicológica. Ele se contorce no chão enquanto alcança sua arma, mas não consegue se defender de algo em sua cabeça. Eventualmente, os flashbacks param e Miles diz aos alienígenas que eles venceram, então ele pede para que terminem as coisas. Enquanto chora, ele prepara sua arma para se deletar se necessário. Ele diz que não consegue lidar com todo o seu trauma e pergunta ao pai por que ele matou sua mãe, admitindo que está lentamente se tornando seu pai, mas não quer ser assim. Depois de lembrar a si mesmo que ele não é seu pai, Miles abaixa a arma e liga para Dempsey, que também está chorando. Ela viu flashbacks de seu noivo e admite que tem cicatrizes de todas as vezes que ele a bateu. Um dia, ela finalmente fugiu e dirigiu tão rápido pela estrada que acabou batendo o carro. Foi quando os alienígenas a pegaram. Dempsey pergunta a Miles se ele já machucou sua esposa, então Miles responde que nunca fez isso, mas já pensou sobre isso. Desgustada, Dempsey desliga. Então, uma ligação do homem estrangeiro chega, repreendendo Miles por tentar resolver a equação. Ele insiste que eles não devem vencer porque, se vencerem, os humanos se tornarão uma ameaça tão ruim quanto os próprios alienígenas. Essas criaturas não devem ver a Terra como uma ameaça ou quem sabe como poderiam reagir. É melhor fingir ser ratos de laboratório inocentes. De repente, o alarme toca e a sala começa a encolher novamente. Miles tenta impedir isso, mas não consegue e logo seu corpo está torcido em um espaço muito apertado. Nesse momento, Dempsey liga novamente e faz a mesma pergunta. Então Miles jura que nunca bateu em sua família. Ele tinha impulsos, mas lutou contra eles para evitar ser como seu pai. Miles pensa que está doente e é por isso que Dempsey deveria ser a pessoa a resolver a equação. Ela é melhor e merece sair. Ele pede desculpas pelo que é e pelo que Dempsey passou, e ela o perdoa. Miles pede para ela encontrar sua família e dizer que ele os ama e que eles merecem algo melhor. Agora Dempsey tem a força para terminar a equação, usando o tempo entre os movimentos da sala como pistas. A resposta é 1. Dempsey tenta se concentrar para controlar a sala e girá-la uma vez, mas nada acontece. Dempsey pensa sobre isso e percebe que uma pessoa sozinha não pode ser uma ameaça. A resposta significa a humanidade como um todo. Os alienígenas querem ver se os humanos são capazes de parar de lutar e trabalhar juntos. Miles se concentra e começa a empurrar a sala também para ajudar Dempsey, e a dupla grita junto, até que a sala de repente explode em uma luz brilhante. Para seu choque, Dempsey e Miles se veem tocando as mãos e flutuando na luz. Os painéis das paredes flutuam ao redor deles também, mostrando todas as outras pessoas que foram sequestradas. Isso significa que eles resolveram a equação e libertaram todas as vítimas. Dempsey e Miles se cumprimentam e compartilham um sorriso antes de desaparecerem na luz. Segundos depois, Miles aparece de volta no Iraque. Ele começa a voltar para sua equipe apenas para ouvir sirenes tocando e ver aviões passando. Quando ele encontra as tropas americanas, elas estão olhando para algo perigoso no céu. Terminando assim The Abandoned, filme de ficção científica e drama de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.